Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nossa videoaula em que nós vamos falar sobre o acesso à justiça, apresentando um panorama geral das formas consensuais de solução de conflitos. Então eu já peço, por favor, para que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, caso fique aí alguma pendência relacionada ao estudo dessa temática, para que você não deixe de me avisar, de me mandar uma mensagem para nós seguirmos aí com a nossa proposta de estudar este tema tão importante para o direito nos dias de hoje, que é o acesso à justiça e como que esse acesso à justiça se relaciona com as formas consensuais, mas principalmente fazendo uma diferenciação entre o acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário. Então, eu coloquei aqui alguns slides sobre essa temática para facilitar o nosso estudo. Eu vou pedir para que você acompanhe junto comigo com base nesses slides. Entendido? Então, olha só, a nossa aula de hoje, ela vai contemplar aí de uma forma geral as diferenças entre o acesso ao poder judiciário e o acesso à justiça. E os pontos que eu vou apresentar para você hoje, dentro das formas consensuais de solução de conflitos, são a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem, a constelação familiar e eu vou apresentar também a justiça restaurativa. No nosso estudo, ao longo do semestre, nós iremos trabalhar com artigos científicos, com capítulos de livros que abordam a temática. Lembrando que todos os conceitos que eu vou utilizar aqui nesta aula, os autores de referência estão apresentados nos slides ao final, como referências, mas ainda assim eu vou colocar o link aqui embaixo dos livros que foram utilizados para preparar esta aula. Caso você que esteja me assistindo queira adquirir alguns desses livros, fazer este investimento aí em prol do seu futuro, dos seus estudos, é só clicar aqui embaixo que o link vai estar aqui para todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Por que um operador do direito precisa conhecer as formas consensuais de solução de conflitos, O que são essas formas consensuais e por que um operador do direito precisa conhecê-las? Olha só, o advogado é a única profissão que está descrita na nossa Constituição Federal, na nossa Lei Maior, na nossa Carta Magna, no artigo 133 como sendo indispensável à administração da justiça. Então não existe administração da justiça sem a figura do advogado. E é claro que os nossos futuros alunos, os nossos alunos e alunas, eles serão futuros operadores do direito, não necessariamente advogados, mas a advocacia é uma possibilidade real, é uma possibilidade tangível, é a primeira carreira que você pode ter após concluir aí o seu curso de direito, das carreiras tipicamente jurídicas, cabendo simplesmente a aprovação, cabendo essa necessidade de aprovação no exame da OAB. Então, o artigo 133 fala, conforme a nossa Carta Magna, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo que ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, o advogado ele precisa cada vez mais conhecer as formas consensuais de solução de conflitos. Está cada dia mais em desuso aquela ideia de que você precisa processar todo mundo, que você precisa judicializar todo e qualquer conflito. As formas consensuais que nós vamos estudar, elas nos apresentam verdadeiras alternativas para se buscar a justiça sem necessariamente depender do poder judiciário. Inclusive, nós vamos ver a diferença aí entre estes conceitos de acesso à justiça e acesso ao poder judiciário. Então vamos lá, pessoal, qual que é o autor que nós utilizamos como referência aqui para nós conceituarmos o acesso à justiça? O autor de referência é aquela obra
Acesso à Justiça, do Brian Gart e do Mauro Capelletti. Inclusive, o Mauro Capelletti é até o autor mais conhecido, né, que trata aí dessa temática, das diferentes ondas de acesso à justiça. Então, nós vamos utilizar aqui o conceito de Capelletti e Gart. Vou colocar o link aqui embaixo, né? Todos os links vão estar aqui, para caso você se interesse em adquirir essa obra, além delas estarem citadas, né, nos nossos slides ao final. Então, a gente tem que pensar que essa conceituação de acesso à justiça, né, passou por inúmeras transformações após o processo de redemocratização do Brasil, que foi consolidado aí pela Constituição Federal de 88. Então, aqui no Brasil, essa mudança, né, de concepção do acesso à justiça em relação ao acesso ao poder judiciário se deu principalmente no nosso processo de redemocratização do nosso país, né, após um período autoritário, com a Constituição da República de 1988. E aí, para esses dois autores que eu mencionei, né, para Capelletti e Gart, o acesso à justiça, ele consistia antes, numa concepção antiga, que não é que a gente usa mais, basicamente no direito formal de um indivíduo agravado propor ou contestar uma ação. Ou seja, pessoal, durante muito tempo, o conceito de acesso à justiça, ele estava relacionado a você processar e ser processado. Note que havia uma igualdade entre a conceituação de acesso à justiça e acesso ao poder judiciário. Porém, as coisas foram mudando. Então, se antes acessar a justiça era fui prejudicado, vou processar alguém, e a parte contrária de contestar aquilo que eu estou alegando, né, nessa petição inicial, neste processo, hoje em dia já existe uma diferença de conceituação. Vocês vão ver, não só nessa videoaula, que é uma videoaula meramente introdutória, mas ao longo dos nossos estudos no semestre, que o acesso à justiça hoje, ele está relacionado muito mais à efetivação de direitos, né? A você dar a cada um o que é seu por direito, do que simplesmente processar e ser processado. E principalmente a gente vai trabalhar numa perspectiva de acesso à justiça que inclua aqueles indivíduos menos favorecidos, que nem sempre têm condições de suportar os custos, né, o ônus de uma ação judicial tradicional, né, no que diz respeito a procurar o advogado, né, arcar com despesas, ainda que ele esteja amparado pela gratuidade judiciária, mas sempre existem algumas despesas aí que uma pessoa que está envolvida com uma ação judicial precisa custear. E quando a gente fala numa perspectiva de acesso à justiça, de levar esses direitos a essas pessoas sem necessariamente precisar brigar, litigar perante o Poder Judiciário, vocês vão ver que é uma proposta muito mais inclusiva para aquelas pessoas menos favorecidas do que se fosse, né, o contrário, se sempre as pessoas que se sentissem prejudicadas em seus direitos precisassem buscar o Poder Judiciário. Então a gente vai trabalhar aqui nessa diferença de conceituação. E aí a gente tem uma série de incisos do artigo 5º, lá nos direitos fundamentais da nossa Constituição, que apresentam essa temática para nós. Então, o artigo 5º, inciso 35, por exemplo, fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, a lei não pode tirar o direito de ninguém que sinta que um direito seu foi violado, né, ou está ameaçado de ser violado, o direito de buscar o Poder Judiciário. Então, note que a Constituição ela traz uma série de previsões aí que estão voltadas para o acesso ao Poder Judiciário, né, que hoje, alguns anos depois, a gente tem o novo Código de Processo Civil, a gente tem a lei de mediação, que já trabalha numa perspectiva de que a pessoa que tem os direitos violados, ela não precisa necessariamente buscar o Poder Judiciário, ela pode acessar a justiça de outras formas, mas por outro lado a Constituição ela fala o seguinte, olha, a lei não vai tirar o direito de ninguém de buscar o Poder Judiciário se sentir que um direito seu eventualmente foi prejudicado. Nós também temos no inciso 74, a Constituição fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.
Ou seja, o Estado, aquelas pessoas que não podem custear, por exemplo, um advogado privado, aquelas pessoas que não podem suportar o ônus das custas processuais, o Estado ele tem que garantir para essas pessoas assistência judiciária de forma gratuita. E essa assistência judiciária ela é prestada principalmente por meio da Defensoria Pública, que é uma função essencial à justiça que atende aí os necessitados que precisem de assistência jurídica. E vale lembrar que essa assistência jurídica ela não necessariamente, precisa ser em âmbito do Poder Judiciário, mas pode ser no sentido extrajudicial, de uma consulta, de uma orientação. Então, esse inciso 74, ele funciona principalmente por meio da atuação da Defensoria Pública. E, por fim, no inciso 78 do artigo 5º, talvez um dos mais importantes aí, incisos que nós tenhamos hoje para o estudo do processo, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aí faz parte de uma reforma que a nossa concepção de justiça sofreu aí em âmbito da Constituição, o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, ao processo como um todo, e trouxe para nós a celeridade como um princípio a ser buscado e a ser alcançado em âmbito aí da duração de processos, sejam processos judiciais ou processos administrativos. Por quê? Se a pessoa chega num ponto de estar buscando aquilo que ela quer, junto ao Poder Judiciário, se ela chegou num ponto de estar, digamos assim, demandando, seja pelas vias administrativas, seja em âmbito do Poder Judiciário, é porque ela precisa, de alguma forma, de que a sua pretensão ela seja alcançada de uma forma rápida. Então, isso aí é muito mais digamos assim, uma utopia, algo a ser buscado, do que uma coisa que a gente tem realmente na prática, mas a Constituição traz essa duração razoável do processo e meios que garantam essa rapidez. E hoje, vocês vão ver que, aí já trazendo para o estudo das formas processuais, elas representam uma forma muito mais célere, muito mais rápida de acesso à justiça do que a judicialização, o processo litigioso pelos meios tradicionais. É muito comum, infelizmente eu tenho como advogada já há quase 15 anos, na verdade menos um pouquinho, há quase 13 anos atuando como advogada, professora só há 15 anos, advogada eu sou só uns 13, que a gente tem casos de pessoas que morrem ao longo do processo judicial, infelizmente, que falecem sem ter a sua pretensão atendida, sem ter o seu direito efetivado, devido a essa morosidade do Poder Judiciário que infelizmente existe em oposição à celeridade que a Constituição Federal preceitua. E isso, gente, se dá por uma série de fatores, desde fatores de estrutura do Poder Judiciário, muitas demandas, falta de servidores, falta de pessoal suficiente. Não dá pra gente apontar um culpado por essa morosidade. Então, assim, as formas consensuais cada vez mais elas vão ao encontro dessa necessidade de se buscar justiça e efetivação de direitos por meios mais rápidos. E aí, a gente tem que sempre pensar que o Brasil é um país muito grande e muito desigual. E essa desigualdade, ela se manifesta principalmente, como eu falei no início da nossa aula de hoje, pela forma com a qual as pessoas acessam a justiça, acessam o Poder Judiciário, a forma pela qual as pessoas elas buscam a efetivação dos seus direitos. Então, ainda que a gente pense em um primeiro momento, ora, a pessoa pobre, formalmente falando, ela teria o mesmo direito de acesso ao Poder Judiciário, já que ela pode buscar aí que a sua demanda seja atendida por meio da Defensoria Pública, já que ela pode pedir gratuidade judiciária. Gente, em teoria é assim, mas na prática a Defensoria Pública ela não está instituída em todas as comarcas do Brasil. Tem algumas comarcas em que a Defensoria Pública está instituída, faz um trabalho maravilhoso, todo o meu respeito pelos nossos colegas aí do direito que são defensores públicos, mas existem muitos processos, a Defensoria nem sempre dá conta de atender
todas as demandas que chegam até ela. E aí, nesse sentido, existem os núcleos de prática, né, das universidades que também prestam assistência judiciária gratuita para os hipossuficientes, para as pessoas carentes. Eu trabalho, né, atualmente em um núcleo de prática jurídica, mas tudo isso não é suficiente para a gente dizer que uma pessoa carente está tendo o mesmo acesso ao poder judiciário do que uma pessoa que pode custear um advogado privado, que vai dar aí uma atenção muitas vezes quase que exclusiva, né, à demanda dessa pessoa, né, que vai aí arcar com as custas do processo, que vai aí providenciar a documentação necessária para propor a demanda de uma forma bem rápida, porque ela tem dinheiro para poder para buscar, né, um documento, uma certidão, que muitas vezes está localizado em outra comarca. Então não dá para comparar. O acesso ao poder judiciário, ele sempre vai ser mais limitado em lugares e para pessoas menos favorecidas economicamente do que o acesso ao judiciário para aquela pessoa que às vezes mora em uma região mais favorecida, que tem uma condição financeira melhor. E é nesse sentido que a gente precisa sair dessa concepção tradicional de buscar o poder judiciário, de processar e ser processado e de pensar na perspectiva de acesso à justiça. Como que a gente leva para essas pessoas mais carentes e para todas as pessoas, mas principalmente para elas, o acesso a direitos, né? A efetivação de seus direitos e, consequentemente, nessa concepção de acesso à justiça. E é justamente isso que a gente propõe nessa disciplina, né? Essa necessidade de repensar a cultura do litígio, de estimular as pessoas a solucionarem os problemas delas de forma extrajudicial, por meio do diálogo, ou ainda que seja em juízo, né? Ainda que aquela demanda já tenha sido judicializada, mas vamos pensar aí numa perspectiva de diálogo, de fazer um acordo, de levar as partes, né, que estão ali inicialmente discordando a respeito de alguma coisa, de levá-las a construir uma solução juntas, baseada aí no diálogo. E é justamente isso que as formas consensuais de solução de conflitos elas vão propor aí para nós. E essas formas consensuais de solução de conflitos, pessoal, elas têm amparo no nosso novo Código de Processo Civil de 2015. No artigo 1º, parágrafo 3º, fala que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados, olha só, por todos os operadores do direito. Então, você que está me assistindo, né, futuro operador do direito, né, hoje estudante, futuro profissional, tem que pensar já que o seu ensino jurídico tem que ser voltado para essa perspectiva do diálogo, do uso das formas consensuais, que é um ensino jurídico diferente do que eu tive e a maior parte das pessoas que formou já há algum tempo. Então, notem que o novo Código de Processo Civil, ele fala, né, que esses métodos consensuais de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive ao longo do processo. É o que eu falei para vocês, né? Não é porque um processo judicial já existe que a gente não pode pensar aí, né, em estimular as partes a dialogarem, né, e chegarem juntos a um acordo com o auxílio aí dessas formas consensuais, ok? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, algum ponto que eu falei não ficou claro, é só deixar um comentário aqui embaixo, né? No caso dos meus alunos e alunas que estão fazendo esse curso comigo, podem me perguntar também durante as aulas, né? Estou sempre disponível aí para a gente sanar dúvidas sobre este tema. Qual que é a principal legislação aplicável do nosso estudo? Não quer dizer que não existam outras referências normativas. Aqui a gente está falando da principal legislação. É o novo Código de Processo Civil, né, a Lei 13.105 de 2015, a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, a Lei de Mediação, a Resolução número 125 de 2010 e a Lei de Arbitragem também, Lei 9.307 de 96. Antes, né, de nós falarmos sobre as formas processuais que estão previstas na lei, vamos falar um pouquinho de negociação.
A negociação, ela é uma forma consensual, né, das pessoas solucionarem conflitos, mas muito mais do que uma forma consensual, a negociação, ela é uma espécie de ferramenta que as partes podem utilizar, entre elas ou com o auxílio de um terceiro, né, de um advogado, de um conciliador, para poder chegarem juntas a um acordo a respeito de algum tema que gere divergência entre elas, né, que seria o conflito. Então, o conflito, ele é uma situação que gera aí diferenças, né, de opiniões a respeito de uma determinada conduta, a respeito de como que algo deve ser conduzido. Então, para resumir, a negociação seria uma série de atos, né, um conjunto de atos que visam a solução de conflitos das mais variadas espécies. E a negociação pode se dar diretamente entre as partes envolvidas no conflito, como eu falei, pode ser conduzida aí com o apoio, né, de um terceiro que vai utilizar essas técnicas negociais no âmbito das formas consensuais. Inclusive, o próprio código fala que essas técnicas de negociação podem ser utilizadas. Isso aí é o posicionamento do autor, né, Scavone Jr., o link do livro dele vai estar aqui embaixo e ele vai estar indicado nas referências ao final. Então, a ideia é a gente sair dessa concepção de que a negociação é um conceito só lá da administração de empresas, né, da gestão aí de pessoas, e pensar que esses atos voltados para a solução de um conflito, eles podem ser aplicados, né, essas técnicas de negociação em todas as áreas da vida, inclusive aí conflitos profissionais, políticos, né, familiares, jurídicos, trabalhistas. Então, é só apresentando para vocês, né, essa é uma aula introdutória, que a negociação é uma ferramenta aí que a gente vai utilizar em âmbito das formas consensuais. E aí a gente passa para a conciliação. Eu coloquei para vocês, né, um conceito do dicionário mesmo, já que a gente está simplesmente apresentando as formas consensuais. O objetivo dessa aula não é esgotar a temática, é só uma aula introdutória, porque a gente vai esgotar a temática ao longo de um semestre inteiro, né? Mas conciliar significa fazer com que haja um acordo entre as pessoas, né? Significa estar em concordância com a outra pessoa, congraçar, conciliar equipes rivais, nações inimigas. Então a ideia é buscar um ponto em comum, buscar um acordo no âmbito daquela divergência inicial de opiniões e ideias. Vocês vão ver que a conciliação é uma forma consensual muito utilizada aí em âmbito de conflitos, tanto em âmbito do Poder Judiciário quanto fora do Poder Judiciário. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, uma imagem que faz parte de uma campanha informativa do CNJ. Todas as imagens deste texto são do Google, né, mas eu busquei em bancos de imagens para montar esses slides. Então, aqui é uma imagem do CNJ que fala que conciliação é a melhor forma de resolver conflitos, fazer um acordo rápido e sem custos, né? Pode solucionar o problema, economizar tempo, dinheiro e estresse. Então, quando as partes se dispõem a fazer um acordo, só existem benefícios aí para ambas. Tem um outro conceito, uma outra forma consensual que a gente vai estudar ao longo do semestre, que aqui eu quero apresentar para vocês de forma introdutória, que é a mediação. A mediação é um processo autocompositivo, quer dizer, uma forma das partes solucionarem conflitos também por elas próprias. Só que a conciliação, né, ela é feita com o apoio de um terceiro, de um imparcial, que é o conciliador. Da mesma forma, a mediação. Então, para Gabay, que é a autora aí do nosso estudo, vou colocar o link da referência da obra dela aqui embaixo. A mediação é um processo autocompositivo através do qual as próprias partes elas se responsabilizam pela decisão gerada, né, havendo a figura de um terceiro facilitador do diálogo, que é o mediador. Então, vocês vão ver que o conciliador, ele participa de uma forma mais ativa, né? Esse terceiro imparcial que faz o papel de conciliador, ele intervém diretamente junto às partes, ele propõe soluções, ele faz ofertas de acordo. Já o mediador não, o mediador ele é uma espécie de facilitador do diálogo, ele vai conduzindo as partes aos poucos para estimulá-las a buscar por elas mesmas a solução para o conflito. Não se preocupem, porque ao longo do nosso semestre, né, a gente vai estudar de forma detalhada cada um desses institutos.
E aí coloquei para vocês aí mais uma campanha informativa do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. A diferença essencial entre mediação e conciliação, né? A conciliação é quando as partes, por meio de um conciliador, chegam a um acordo, né, que melhor atenda os interesses dos dois lados em conflito. Enquanto na mediação, né, o mediador ele age mesmo como um facilitador para que as próprias partes conversem, né, e busquem aí a construção em conjunto de uma solução para o conflito delas. Então a conciliação ela é feita mais a curto prazo, com um terceiro imparcial mais ativo. Já a mediação ela é mais a médio e a longo prazo, com um terceiro imparcial que é mais um facilitador mesmo. E aí vocês vão ver ao longo do nosso estudo que tem alguns tipos de causas para os quais a conciliação é mais indicada e outros tipos de causa para os quais a mediação é mais indicada. Ainda dentro dessa apresentação, né, a gente tem aí a arbitragem. A arbitragem é uma forma de solucionar conflitos nas quais as partes elegem, né, um terceiro imparcial, só que aí, diferentemente da conciliação e da mediação, o árbitro, como terceiro imparcial, ele tem o poder de julgar aquela demanda, ele tem o poder de decidir como se ele fosse um juiz mesmo. A arbitragem ela é até chamada por alguns autores, né, de jurisdição privada. Ou seja, é uma forma das partes buscarem aí uma decisão qualificada, porque o árbitro ele é um especialista no assunto, sem precisar aí arcar, né, com as custas processuais e as demais despesas que envolvem um processo judicial tradicional. E aí existem as câmaras de arbitragem, né, que oferecem esse serviço. O árbitro ele é sempre um especialista no assunto. A arbitragem ela decide de uma forma muito mais rápida, mas ela não pode ser usada em todos os conflitos, né? A gente vai ver que a arbitragem ela é para conflitos de natureza patrimonial, que envolvem patrimônio, né? Conflitos aí em âmbito do direito empresarial, dentre outros bem específicos. Coloquei para vocês aí mais um material informativo, né, da campanha do CNJ. Então, para vocês entenderem a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem, lembrando que essa é uma aula introdutória, né? A gente vai trabalhar muitos outros conteúdos sobre isso. Então, a mediação é uma forma de solução de conflitos em que um terceiro, neutro e imparcial, auxilia as partes. Já a conciliação, aliás, perdão, gente, a mediação é uma forma de solução de conflitos em que um terceiro, neutro e imparcial, auxilia as partes. Já a conciliação é uma outra forma também consensual de solução de conflitos, em que as partes, por meio da ação de um terceiro, né, o terceiro ele participa de uma forma ativa, fazendo sugestões, elas vão aí solucionar a controvérsia. E a arbitragem já é uma forma de solução de conflitos em que as partes elegem um terceiro, né, um árbitro, um tribunal arbitral, para literalmente julgar aquela controvérsia, julgar a demanda como se fosse um juiz, ok? E aí, nós vamos falar ainda sobre a constelação familiar. A constelação familiar, ela é um método terapêutico, ela é considerada uma forma de terapia, tanto é que ela existe fora do contexto das formas consensuais, fora do contexto do poder judiciário, né? É um método terapêutico que foi criado na década de 80 por um alemão, né, por um filósofo alemão chamado Bert Hellinger, que trata aí do impacto, né, dos nossos ascendentes, daqueles que vieram antes de nós, o impacto que essas condutas dos nossos ascendentes exercem nas nossas relações familiares. Então, é muito utilizada a constelação como forma consensual, como ferramenta para se auxiliar aí nas formas consensuais de solucionar conflitos, é utilizada em âmbito das ações de família. Né, até quem introduziu essa ferramenta para ser utilizada em âmbito do Poder Judiciário foi um juiz chamado Sam Storch. Inclusive, hoje ele até recentemente lançou o livro dele, né, sobre o direito sistêmico, que foi o nome que ele deu para o uso dessa ferramenta e da constelação em âmbito das formas consensuais. Vou colocar o link do livro dele, tanto do livro original do método, né, do Bert Hellinger, desse método terapêutico, quanto o link do juiz Sam Storch, se vocês tiverem interesse aqui embaixo. Então, é uma ferramenta, é um método terapêutico que você usa para auxiliar na solução de conflitos em âmbito do direito de família. E aí a constelação familiar, né,
coloquei aqui para vocês um informativo do CNJ também. Ela investiga as relações interpessoais, né, de um sistema familiar. Então, como é que ela funciona? As pessoas que estão envolvidas em um conflito, elas vão assistir voluntários representando o papel delas ali naquela sistemática familiar e por meio dessa representação elas vão refletir a respeito da sua conduta. E aí os temas mais comuns que a constelação trata, né, são dificuldades de relacionamento, mortes na família, separações, tragédias, doenças, problemas financeiros, heranças, traumas e vícios. Já tem aí, né, muitos benefícios comprovados do uso dessa técnica terapêutica no âmbito de solução de conflitos das ações de família. E aí, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou fazer uma pequena pausa para falar para vocês a respeito, né? Vou voltar para mim aqui na tela. Ainda tem a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela traz a noção aí de você usar um método consensual para você solucionar conflitos na esfera criminal. Então, ela propõe aí uma diferenciação da justiça retributiva, né? A justiça criminal tradicional, que busca encontrar culpados, né, condenar, e a justiça restaurativa ela traz uma proposta diferente por meio de círculos, né, da construção de círculos voltados para o diálogo, para o consenso, convidar aí autor do crime, vítima do crime e sociedade para dialogarem em relação a uma conduta que foi praticada, né, por aquele réu, por aquele acusado, para que por meio desse diálogo, né, sejam propostos aí acordos, soluções para poder melhorar, né, a convivência entre aquelas pessoas e para situações como aquele crime, né, não se repetirem. Trabalha muito na perspectiva da autorresponsabilização, do diálogo, tem uma influência aí, né, nos círculos indígenas. Não se preocupem que a gente vai estudar, eu estou só apresentando que a justiça restaurativa ela é uma proposta voltada para o uso das formas consensuais em âmbito da justiça criminal, que trabalha aí por meio de círculos em que se desenvolve um diálogo entre os envolvidos em um determinado ato criminoso e não só os envolvidos, né, autor e vítima, mas também a comunidade do entorno, ok? Então é uma outra forma consensual que a gente vai estudar. Então vamos lá, quais são os pontos positivos do uso, né, dessas formas, desses métodos consensuais de solução de conflitos que eu apresentei de forma breve para vocês? Eles proporcionam uma maior autonomia entre os envolvidos, existe uma chance real de diálogo entre as partes, né? Elas são convidadas a conversarem, a possibilidade, usando as formas consensuais, seja em âmbito de um processo judicial ou fora da justiça, a gente vai ver bem como isso funciona. Isso traz a chance do conflito ser solucionado de uma forma mais benéfica para os envolvidos. Existe uma redução aí do volume de processos que são submetidos ao Poder Judiciário, principalmente quando você trabalha essas formas consensuais de forma extrajudicial, então reduz o número de processos que são levados ao Poder Judiciário e, uma vez que o processo existe, quando você soluciona por meio das formas consensuais, você vai reduzindo aí essas demandas, então tem muitos benefícios do uso das formas consensuais. Mas nem tudo é perfeito, né, pessoal? Então, assim, antes das formas consensuais serem uma realidade completa, do jeito que nós queremos e acreditamos, a gente tem que refletir aí sobre alguns desafios a serem superados. Por exemplo, não dá para utilizar essas formas consensuais em todos os tipos de litígios, né, em todos os conflitos 100% a maior parte do tempo. Há quem até defenda que dá para usar, mas a nossa experiência profissional, né, a minha trajetória aí de mais de uma década na advocacia, comprova que tem alguns tipos de processos em que não é possível, alguns tipos de conflitos em que não é possível você utilizar essas formas consensuais. É necessário também, né, o segundo ponto, aperfeiçoar os profissionais envolvidos, né, nas formas consensuais, capacitá-los constantemente, o que acaba aí demandando algum tempo, algum dinheiro, e não é algo que a gente consegue tão rápido quanto a gente gostaria. As relações humanas são complexas também, né, possuem diferentes nuances. Às vezes a pessoa ela fala que ela quer fazer um acordo, mas ela não quer, ela só quer chamar a atenção da outra parte. Ou às vezes ela não quer fala que não quer fazer acordo de jeito nenhum, que não quer utilizar as formas consensuais, que não quer dialogar, mas na verdade tudo que ela quer
é dialogar, é ser ouvida. Então a gente tem que... as coisas sempre são mais complexas do que elas parecem em um pequeno momento, em um breve espaço de tempo, e aí quem usa as formas consensuais tem que estar atentos a isso aí. E é preciso também, né, utilizar as pessoas, conscientizar as pessoas a respeito destes métodos, e isso demanda algum tempo. E aí, eu quero que vocês reflitam, né? A nossa reflexão ao final dessa primeira aula é como que os métodos de solução consensual de conflitos, eles podem representar uma forma mais efetiva de acesso à justiça. Lembrando que acesso à justiça tem a ver com efetivação de direitos. Como que levar as partes envolvidas em um conflito a dialogarem, seja com o apoio de um terceiro imparcial, né? Ou dialogarem por elas próprias, geralmente com o apoio de um terceiro imparcial, como que isso pode contribuir para a efetivação de direitos de uma forma mais concreta do que simplesmente se aquele caso fosse levado para o juiz ali poder julgar. Essa é a reflexão que fica. E coloquei uma reflexão aqui para os meus alunos e alunas do direito, né, que o seu dever é lutar pelo direito, mas se um dia você encontrar o direito em conflito com a justiça, vamos lutar pela justiça, vamos lutar pela efetivação de direitos, principalmente dos direitos dos vulneráveis, dos menos favorecidos, porque esse é o nosso objetivo. Aí aqui tem algumas referências, né, que eu utilizei, que eu mencionei na aula, mas aí eu vou colocar os links aqui embaixo todos para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Por favor, façam a inscrição aqui no meu canal do YouTube onde vocês estão assistindo, deixem um like, podem deixar dúvidas e comentários aqui embaixo, porque essa aula foi produzida para vocês, para levar esse conhecimento que é tão importante com a máxima qualidade, né, que nós podemos aqui alcançar, ok? Um grande abraço e até mais!